tudo bom? Que bom estar de volta e que bom que eu vim aqui ver vocês de novo. Bom, eu acredito que muitas pessoas já tiveram vontade, um sonho assim de ir para um outro país, de fazer um intercâmbio para ajudar num currículo melhor ou para melhorar seu inglês, ou dependendo do idioma para onde é que você vai, né? Mas e quando esse sonho se torna na verdade um pesadelo? Quando ao invés de você ter boas lembranças, acaba sendo morta. Isso foi o que aconteceu com uma francesa chamada Sophie Lyonnais, e é a história dela que eu vou contar nesse vídeo de hoje. Antes do vídeo começar de fato, eu vou deixar um alerta gatilho aqui, porque tem informações que são um pouco pesadas e que pessoas mais sensíveis podem se sentir desconfortáveis. Então eu vou deixar um alertazinho aqui. Quem for mais sensível, quem não se sente confortável, quem não sabe ficar com o vídeo, assista os outros do canal, deixem seu like, não esqueça de compartilhar com os amiguinhos e se inscrever no meu canal, ok? Vamos começar o vídeo. Sophie Lyonnais nasceu em Troyes, na França. Ela nasceu dia 7 de janeiro de 1996 e é importante dizer que a Sophie nunca saiu da França antes, nunca tinha saído pra fazer qualquer coisa. A primeira viagem dela pra fora da França foi justamente pro tal do intercâmbio. Sophie era humilde, tímida, de acordo com os relatos ela era de uma família humilde e de pais divorciados. Ela não tinha pretensão nenhuma de ir pra um outro lugar. Ela só queria, tipo, um trabalho bom, um futuro bom, como qualquer outro adolescente, qualquer outra pessoa, né? Que sonha em ter suas próprias conquistas. Em meio a tantos fracassos no meio de trabalho, de não conseguir trabalho, de tentar e sempre ter respostas negativas, uma amiga dela viu um programa chamado Au Pair, que é uma espécie de... Você trabalha como babá em um outro país, numa casa de famílias desconhecidas, e ganha alimentação, um local para dormir e um salário bem pequeno. No momento, como a Sophie estava nessa dificuldade de encontrar trabalho na França mesmo, ela acabou gostando da ideia de trabalhar em outro lugar por conta do dinheirinho, né, que ela acreditou que ia poder ajudar ela e a família. Ela entrou em contato com a família lá, com a família de outro lugar, que no caso era em Londres. Ela encontrou essa família lá, em Londres. Entrou em contato com eles. De início foi tudo muito bom, como qualquer outra coisa, muito bom, né? Que a gente já dá uma desconfiada. Eu particularmente iria desconfiar, mas enfim. Deu tudo certo, ela soube que ela ia cuidar de duas crianças, uma criança de 4 anos e uma de 9 anos. A família era pequena, era pai, a mãe e as duas crianças. Eles geralmente para lá chamam a mãe de host mom. E foi assim, elas conversaram, deu tudo certo, a Sophie estava super animada porque ia conseguir o intercâmbio, né, e o dinheiro, contando com o dinheirinho. E foi, ela viajou, feliz da vida, achando que, né, iam tudo ser flores. Em dezembro de 2015, a Sophie embarcou para a Inglaterra. Em janeiro de 2016, os vizinhos da nova família dela relataram que ela era uma pessoa muito comunicativa ali. Ela era gentil, era sorridente, ela cuidava tão bem das crianças que ela não parecia uma babá em si, ela parecia alguém da família. E eles sempre diziam que ela tava ali com eles numa intimidade boa, sabe? Como se tudo de fato estivesse mil maravilhas, mesmo ela estando numa família diferente da que ela já estava acostumada. Só que as coisas começaram a dar errado quando, a partir de um ano, que foi passado um ano, a Sophie passou a ligar para a mãe dela e ela sempre relatava que queria voltar para casa, que não estava se sentindo confortável. Uma hora ou outra ela falava, vou voltar pra casa, só que ela não conseguia voltar por conta dos custos. A passagem é muito cara, tipo, de Londres para a França, a passagem era muito cara e ela não tinha condições.
o salário que ela recebia era baixíssimo. Então a mãe dela ficou meio preocupada e tudo mais. Falou que ela daria um jeito de trazer a Sophie de volta para a França, mas acabou que não deu certo. A host mom sempre ligava para a mãe da Sophie para dizer que estava tudo bem, que tinha sido apenas um pequeno imprevisto, uma confusãozinha que sempre acontece no meio familiar. Ela sempre tentava contornar a situação e deixar a Sophie presa, digamos assim. Essa é a verdade, porque ela não queria deixar a Sophie voltar para casa dela, de fato, que era na França. E foi daí, a partir desse ano, no ano de 2016 todo, que as coisas tenderam a piorar. Em 2015, quando ela chegou pra lá, tava tudo bem. Em 2016, tava tudo bem até um certo período, que aí tudo começou a dar errado. Até mesmo os vizinhos notaram que a Sophie parou de aparecer na frente da casa, sabe? Ela não ia mais nas vendinhas, ela não saía mais com as crianças, ela não levava mais as crianças para passear. E todo mundo notou essa ausência, sabe? Porque ele já estava acostumado com a menina, porque a menina era gentil, era carismática. E há algum tempo atrás, uns mesezinhos atrás, ela tinha comentado com alguns vizinhos. A Sophie tinha comentado com alguns vizinhos, mas que são tá tão linda hoje, que a situação dentro da casa estava conturbada, que a host mom, que o nome dela é Sabrina, estava muito agressiva, gritava com ela com qualquer coisa, brigava com ela. A Sophie mesmo contou que a host tinha, tipo, agredido ela porque ela derrubou uma colherzinha com manteiga no chão. E era por isso que a Sophie estava sempre dizendo pra mãe dela, quando ela tinha oportunidade, que queria voltar pra França. Mas, felizmente, ela não estava conseguindo voltar de fato. Os vizinhos, mesmo sabendo que a Sophie estava passando por essa situação, eles não se movimentaram para ir tentar ajudar ou para tentar interferir nas agressões que a garota estava sofrendo. No entanto, em um desses casos, em um desses momentos, um vizinho fez uma refeição que era tida como francesa, era um picadinho com um molho lá, e levou na casa de onde a Sophie estava trabalhando. Falou para a hostman e para o marido dela que aquela comida era especialmente para a Sophie, porque ela parecia estar faminta. Foi uma pessoa que chegou super saudável, do nada emagrecer e ficar com o rosto esquelético, tinha alguma coisa muito errada, não é? E tudo bem, eu não sei se eles deram, porque não tem relatos de que possam ter de fato dado o alimento para a menina. E acredito eu que não, né? Mas os vizinhos passaram a notar essa sensação, essa sensação ruim do que estava acontecendo com a menina. No dia 20 de nove de 2017, os vizinhos notaram uma coisa diferente na casa. Tava saindo uma fumaça preta horrível, tava com um cheiro horrível de coisa sendo queimada. E eles tinham certeza de que as crianças estavam na casa, mas não sabiam se os pais estavam. Então, por meio da preocupação de estar causando um incêndio, minha descrição tá horrível, do incêndio ter sido causado pelas crianças, eles ligaram para o corpo de bombeiros. Chegando lá, o corpo de bombeiros foi direto pro quintal, porque estava vindo de lá a fumaça, e encontrou o cara, o Sam, que é o marido da Sabrina, os donos da casa, de frente para a churrasqueira, tipo, parado assim, como se tivesse, sabe, fora de si. Ele tava parado só mexendo na coisa que tava na churrasqueira. O corpo de bombeiros afastou ele, perguntou o que ele tava fazendo, e ele falando que tava só preparando um cordeiro, que ele tava assando um cordeiro, e que essa era a comida dele, cordeiro e frango que ele tava assando. Só que no meio da alerta gatilho, no meio da tentativa ali de acabar com aquela fumaceira, de acabar com o cheiro ruim, os bombeiros acabaram achando cinzas,
o óculos da menina, dedos dela e o pedaço do nariz da moça que tava... Nossa, chega no negócio. Estavam sendo queimados. No mesmo instante, chamaram a polícia, prenderam ele porque ele mentiu dizendo que a moça havia sido demitida e que tinha voltado para a França dois dias antes. Sendo que não tinha provas nenhuma, a mãe dela não sabia nem o que estava acontecendo com ela, os vizinhos não tinham visto nada. A Sabrina, que era a host mom, e as duas crianças não estavam na casa. Mas a polícia levou ela para a delegacia mesmo assim. Mesmo ela não tendo tido nada a ver com a morte da Sophie. Lá na delegacia, ela contou que ela não sabia de nada. Falou a mesma coisa que o Sam havia dito, que a Sophie tinha ido embora. Só que a polícia percebeu que ela estava mentindo. E que ela fazia parte de fato daquilo tudo. Ela tinha sido a mandante daquilo, a cabeça da morte da moça, sabe? Quando a Sabrina decidiu de fato falar sobre o que havia acontecido, ela demonstrou muita raiva da Sophie. Ela falava que a Sophie queria ser a dona da casa, que não fazia nada, que só vivia jogada no sofá mexendo no celular. Começou a falar muita coisa ruim da menina, sabe? Muito diferente do que os vizinhos tinham visto, do que a mãe da Sophie sabia e do que de fato acho que aconteceu. Acho que pelo fato da Sabrina ser muito mentalmente instável, ela criou uma raiva errada da Sophie. Então, no relato dela, ela contou isso, ela demonstrou muita raiva. E a polícia passou a investigar isso melhor e percebeu que tinha muito mais coisas por trás dessa raiva de uma adolescente mexendo no celular, entende? No meio das descobertas, no meio das investigações, depois dos relatos feitos pela Sabrina e pelo Sam, a polícia foi fazer uma investigação na casa e com os vizinhos também, para poder colher depoimento, né, para ver se tinha alguma prova do que para incriminar o casal ou relatos do que poderia ter acontecido com a Sophie de uma forma mais concreta, né? Em meio a isso, eles encontraram na casa muitos eletrônicos e algumas gravações feitas no celular. As gravações eram sempre mostrando o rosto da Sophie e com a Sabrina gravando e perguntando para ela coisas absurdas, incriminando, colocando certeza que a menina havia roubado coisas da casa, sendo que ela dizia que ela não tinha roubado minha casa. Nas gravações, a Sabrina dizia com todas as letras que a Sophie havia roubado o anel dela, havia roubado joias, dinheiro. E a Sophie sempre dizendo que ela não tinha feito nada disso, que provavelmente a Sabrina poderia ter perdido ou teria guardado em outro lugar. Só que era tanta pressão na menina, que ela acabou dizendo que sim, que ela tinha roubado. Que ela tinha roubado as coisas, que ela tinha feito tudo aquilo de errado que a Sabrina havia dito que ela estava fazendo. Só que o que mais choca na gravação toda não é a host mãe gravando a menina e forçando ela a dizer que tinha roubado, mas o que mais choca é a aparência da Sophie. Uma menina que chegou saudável, chegou tão bonita, tão cheia de vida, tava esquelética, toda diferente, toda triste, sabe? Dava pra gente perceber na forma como ela tá sentada, na forma como ela fala, que ela tá sem chão, que ela não tem onde se apoiar, ela não tem com quem contar, não tem em quem confiar, porque ela tá presa ali. Foi confiscado o passaporte dela, o telefone dela, o dinheiro que ela deveria receber foi cortado, foi vetado. A menina estava sendo feita de... Sei, eu fico indignada, desculpa. Desculpa. A Sabrina estava tão surtada, tão fora de si, tão mentalmente instável, que ela
alegava com todas as forças, com todas as certezas dela que a Sophie estava tendo um caso com o ex-marido dela, que ela estava recebendo o dinheiro desse ex-marido dela, que eles estavam se envolvendo sexualmente por conta de dinheiro. Não tem provas disso. Não tem provas da Sophie se envolvendo com ninguém. As únicas provas que tem são de que esse casal aí, a Sam e o Sam e a Sabrina, perdão, mataram uma moça inocente que não fez nada, que foi vítima de um surto de uma mulher louca, de um homem que não tem um mínimo de sanidade. O julgamento do casal foi feito só a partir de 6 meses após a morte da Sophie. Em meio a tanto tempo de investigação, a Sabrina tentou reverter a situação, tentou dizer que a Sophie tinha drogado a família para poder roubar dinheiro, drogado inclusive as crianças, sendo que os vizinhos mesmo relatam que a Sophie era apaixonada pelas crianças, ela cuidava muito bem das crianças. O que aconteceu foi que o casal acabou sendo preso e a pena dele foi prisão perpétua. Claro que isso não vai trazer a Sophie de volta, infelizmente. Ela sofreu muito, tem áudios dela falando, tem vídeos dela contando através das opressões que sofreu pela família lá, pela família. E infelizmente não tem como trazer ela de volta, mas pelo menos eles foram pegos, né? Sinto pena das crianças, porque tiveram que lidar com essa situação, muito jovens, muito pequenos, filhos de pessoas, sabe? Não tem nem o que falar de fato assim, porque é indignante. Em resumo, a Sabrina era mentalmente instável, como já havia dito, e o marido dela era só um marionete na mão dela, fazia tudo que ela mandava, tudo que ela queria. Se ela mandasse ele se jogar de cima de um penhasco, ele ia e se jogava. Se ela mandasse ele acabar com as crianças, ele ia e acabava, porque ele fez isso com a Sophie, né? Ele deixou bem nítido que ele não tem um mínimo de autoridade sobre si mesmo, né? Nem sobre a família, sobre a esposa, mas sobre si mesmo. E foi isso que aconteceu. Infelizmente o caso é esse. Infelizmente a Sophie morreu de uma forma grotesca. E isso acaba sendo uma forma também de alertar nós jovens, sabe? Porque às vezes a gente olha assim e fala, nossa, deve ser incrível morar em outro país. Tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem. Às vezes você acha que tá preparado pra uma coisa, mas olha o que acontece. No caso dela, sabe? Não é querendo colocar medo, não é querendo falar, nossa, não viajem pra outros lugares, não é isso. Mas é sempre ter um certo cuidado consigo mesmo e com as pessoas ao redor. Porque a gente nunca sabe quando tem gente ali pra fazer o mal. Tem gente pra fazer o bem? Tem, mas são poucas, mas a maioria é pra fazer mal. Enfim, fica esse alerta. E eu agradeço por assistir o vídeo, por curtir, por compartilhar com seus amiguinhos e se inscrever no meu canal. Me sigam nas redes sociais também, tá? Beijinho. Até o próximo vídeo.